Oi, gente, tudo bem? Que legal que vocês já estavam aí esperando a gente, né? Ansiosos, né? Parece que tem alguns temas que eles, né, nos provocam, nos mobilizam, e a gente está muito feliz de estar aqui, eu particularmente aqui com as minhas duas convidadas, né, que é a Analice e a Nayara. Elas daqui a pouco vão poder se apresentar melhor, falar um pouquinho, e dizer que a nossa proposta hoje, né, com essa conversa, foi muito interessante, que a gente recebeu muitos comentários, né, algumas pessoas falando assim, essa discussão aí é para dizer que é muito bom a alienação parental, a lei. Não, essa discussão aí é para dizer que é uma coisa que não acontece, é para dizer que é uma coisa que não existe. Dizer que falar sobre isso é falar sobre muitas coisas e de muitos lugares. Qual é a nossa grande preocupação, ainda mais pensando na perspectiva do próprio canal Fala Diversidade? A gente quer, na verdade, a defesa de todas as existências. Esse é um princípio que norteia qualquer debate que a gente faça aqui. E aí, qual é a nossa grande preocupação? É quando o campo da judicialização da vida, da judicialização dos afetos, começa, então, a comprometer direitos. E, principalmente, quando determinados conceitos querem ter a pretensão de falar de algo muito mais complexo. Alienação parental virou um nome assim de mercado para nomear coisas de muito maior profundidade, de muito maior complexidade, e nós somos muitas vezes cooptados por esses conceitos, e eles acabam reduzindo o nosso olhar sobre o fenômeno, e principalmente na proteção de direitos de crianças e adolescentes, que acabam também sendo jogados no interesse do mundo adulto. Então, hoje, a gente está aqui para soltar muitas questões, muitas inquietações, e a gente convidou a Analícia, né, que é psicóloga. Vocês que conhecem o tema já sabem qual é a pauta que ela traz, como é que ela, né, tem feito essa discussão. A Nayara, que é advogada, né, e trabalha a partir também de um coletivo importante, que é discutir a questão de gênero, né, um coletivo que se posiciona politicamente a partir da profissão. Isso é muito interessante, porque o patriarcado, gente, ele está estrutural na nossa sociedade, não tem como negar isso, né, o mundo adultocêntrico como patriarcado. Nalícia, dê seu salve aí para os nossos convidados também. A gente é convidado e eles também. Olá, boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Cíntia. Muitíssimo obrigada por esse convite. Fiquei muito lisonjeada, porque eu admiro muito o trabalho do Fala Diversidade. Admiro muito o seu trabalho, eu já conheço de longas datas, quando eu ainda era jovenzinha. Obrigada. Nayara eu não conhecia, mas desde já é um prazer. Estávamos aqui nos bastidores conversando. Grande prazer estar aqui com vocês. Espero que tenhamos um debate profícuo e aprofundado sobre esse tema que tem sido tão banalizado e tão naturalizado, né, no senso comum. Muito joia. E aí, Nayara, seu salve para os nossos internautas. Oi, gente, boa tarde. Eu estou super feliz de estar aqui. A gente está aqui nesse confinamento, mas a gente tem um lugar de afeto, a gente tem um lugar de troca, de acolhimento, de discutir esses assuntos que eu acho que, ainda que a gente tenha alguma afinidade teórica, de reflexão, eu acho que isso pode despertar novos interesses, né, quando a gente consegue ampliar por meio da rede. E essa é uma oportunidade incrível que a gente tem que reconhecer, né? Eu estou muito feliz de estar aqui com a Cíntia, a gente já tem uma troca há algum tempo, Cíntia é uma parceira, admiro muito a Cíntia, o trabalho dela. Analícia também estou conhecendo pessoalmente, né, agora, mas já li bastante o que você escreve, e, assim, e para mim é uma honra realmente enorme, porque quando eu pesquiso o tema de alienação parental, não tem como a gente não falar do seu nome, e é por isso que eu estou muito satisfeita, e acho que, de fato, é um tema que desperta muita curiosidade, tem um pouco da banalização, mas tem um pouco da vida de cada um e de cada uma envolvida, e eu acho que é por isso que tem tanto interesse, né? A gente vai falar de um outro que muitas vezes é da gente também, e eu acho que é por isso que é tão atraente esse assunto, né? Então, assim, vamos lá, espero que o nosso debate seja rico também, e que a gente consiga dialogar aqui e trazer todo mundo para pertinho da gente. Joia!
Bem, então, enfim, tem aquelas pessoas que já estão aqui, que já, né, trabalham com esse conceito, que estão aqui no nosso chat, dizer que é uma delícia receber essas mensagens de afeto. Gente, eu sempre digo, afeto é tudo, gente. Sem afeto a gente morre. Então, assim, dizer que a gente não tem como, às vezes, nomear todo mundo que está falando, mas a gente fica com o coração muito alegre mesmo. Porque é a delícia do encontro virtual, né? Essa possibilidade de escrever sobre os afetos. Então, é muito bom. Então, dizer que tem gente que está aqui que talvez nunca tenha ouvido falar, tá por uma curiosidade, algumas pessoas já não conseguem deixar de falar isso todo dia, né? E algumas falam quando, o que será isso mesmo? Então, para isso, eu gostaria, então, de pedir que a Analice, enfim, como bem colocou a Nayara, ela é uma pesquisadora no campo, tem publicações, e eu acho que ela vai trazer, eu tenho certeza que ela vai trazer muitas informações aí sobre o que esse negócio é chamado alienação parental. É doença, Analice? Bom, segundo definição do Richard Gardner, um psiquiatra norte-americano, que definiu a síndrome da alienação parental na década de 80 nos Estados Unidos, se trata de um distúrbio infantil que surgiria em meio às disputas judiciais entre os seus pais. O que chama a atenção na história desse tema, eu que acompanho os desdobramentos desse tema pelo menos há uma década, né? Então, assim, o que mais chama a atenção é a rapidez com que esse tema foi importado para o Brasil, em meados dos anos 2000. Ele vem importado pelas associações de pais separados, associações essas que majoritariamente eram compostas por homens não guardiões. Então, muitos homens viam na defesa desse tema da síndrome da alienação parental uma forma de fazer frente às guardiãs, né? Esses homens se viam alixados ou excluídos, muitas vezes, da participação nos cuidados infantis, os cuidados de seus filhos. Esse tema, ele surge junto com o debate da guarda compartilhada, né? Em 2008, a guarda compartilhada, né, já estava para ser aprovada, foi aprovada em 2008. A gente não pode historicizar a noção de alienação parental sem falar da guarda compartilhada, né? Porque a gente tem um salto qualitativo de uma coisa para outra. Durante uma década, debatemos a guarda compartilhada. Em 2008, é definida, então, a lei da guarda compartilhada. E, nesse mesmo ano, os pais, no Brasil, criam um novo projeto de lei, agora no sentido de criminalizar o que eles estavam chamando de alienação parental. Por que eu disse que tem um salto aí? Porque até 2008, essas associações de pais separados lutavam pela igualdade de direitos e deveres entre pais e mães separados. Em 2008, eles veem, então, que a lei é aprovada, e aí nós não trabalhamos uma cultura da guarda compartilhada, né? As associações, então, se empenharam em disseminar no campo jurídico e no campo social o que eles estavam chamando de alienação parental. Mas, afinal, é alienação parental ou síndrome da alienação parental? Então, a síndrome não possui reconhecimento científico, né, nos manuais classificatórios, desde a sua criação, já na década de 80, pelo Gardner. As associações de pais separados, então, retiram o termo síndrome e passam a usar a nomenclatura alienação parental. Eu quero destacar também que alienação parental é um outro termo utilizado por um outro autor norte-americano, chamada Douglas Dornall, mas eu não vou entrar nessa questão agora, porque o que acontece no Brasil, efetivamente, é a retirada do termo síndrome para, assim, então, deixar de chamar atenção para o tema que não tinha reconhecimento científico. Em 2010, a lei é aprovada, a lei da alienação parental. A lei vai definir o ato de alienação parental como a interferência na formação psicológica de crianças e adolescentes, como uma espécie de uma manipulação para que a criança rejeite estar na companhia do outro guardião. Então, assim, eu queria já desde logo fazer aqui uma ressalva.
há muitas pessoas que dizem assim, mas não, a lei, ela não fala de síndrome, em momento algum, a lei está falando de alienação parental, a lei não fala de síndrome. Então, eu queria deixar marcado, porque eu sei que esse vídeo vai ficar guardado, né? Outras pessoas vão assistir depois. Eu quero que vocês tenham a oportunidade de buscarem o projeto de lei 4053, de 2008, que foi o projeto de lei que deu origem à lei da alienação parental. O projeto de lei 4058, peraí, não, deixa eu só conferir aqui, 58 a 53. 53. Ele era 4053, depois passou para 4058, de 2008. Esse projeto de lei usa indistintamente o termo alienação parental e síndrome da alienação parental. Então, colegas que estão nos assistindo, a lei, já na sua justificativa em 2008, usa essas nomenclaturas como sinônimas. Portanto, os colegas que dizem que a lei não fala de síndrome, a lei não, mas o seu projeto que lhe deu origem fala de síndrome, sim. A lei da alienação parental, ela é apoiada em um livro produzido pela APASE, Associação de Pais Separados. A maioria dos artigos que compõem esse livro versam sobre síndrome da alienação parental e advogam a punição e a criação da lei sobre alienação parental. Além disso, se baseia em livro de uma conhecida desembargadora, hoje aposentada, que tem um livro que defende também a criação da lei sobre alienação parental. Então, o que a gente tem, na verdade? Uma aliança entre operadores do direito e uma aliança entre as associações de pais separados para a criação da lei da alienação parental, que tem como objetivo último identificar para punir aquele que é chamado de genitor alienador. Fiz um resumo rapidinho, hein? Isso aí eu falo durante horas. Tá joia. Então, a Analícia trouxe aí esse histórico que eu acho que é muito importante, e eu acabei nem comentando no início aqui da live. Lá em 2008, a gente estava no Conselho Federal de Psicologia, e aí a gente foi informado de que estava acontecendo a discussão desse projeto de lei, e o Conselho Federal de Psicologia soube, então, de uma audiência pública. A gente tentou cavar um lugar nessa audiência pública com a relatora do projeto de lei na Câmara, e eu fui lá, enfim, representar o conselho, e era engraçado, né? Acho que tinha umas 7 ou 6 pessoas na mesa, eu era a única que fazia o contraponto, né, com relação ao projeto de lei. Inclusive, os argumentos eram uma época em que tinha saído aquele documentário, A Morte Inventada. Uhum. Então, as pessoas estavam muito mobilizadas com aquele vídeo. Nessa audiência, havia pessoas adultas já falando das suas histórias de sofrimento. Então, foi um contexto de muita comoção, né, naquele momento e tal, e nós apresentamos algumas preocupações. E dentre essas preocupações, né, aliás, tem muitas, mas querendo dialogar agora com a Nayara, pensando que há um movimento hoje, dentro até de um campo de uma sociedade que se diz, né, mais racionalizada, né, dentro de um campo lógico, formal, de querer pegar a vida vivida e todos esses elementos da vida vivida, dos afetos, e transformar isso num processo de judicialização. Né, assim, é aquela famosa pretensão do poder judiciário ou do campo, né, normativo, de acreditar que conflito se resolve com a letra da lei, né? Todo conflito vai se resolver com a letra da lei. E a gente sabe que essa questão da alienação parental, como bem a Analícia traz aí para a gente, ela tem um momento que ela começa, mas o conflito e a disputa, as tramas familiares, elas sempre existiram. A questão é que quando a norma, ela nomeia o que ela gera todo um sistema punitivo, ela gera todo um sistema de desdobramentos, de adoecimento dentro do campo familiar, que a gente fica assim, né? E Nayara vai saber falar muito melhor sobre o recorte mesmo, até de gênero na formulação e na construção das leis, né, Nayara? Fala um pouquinho para a gente desse processo de judicialização do afeto, o que você acha disso? Primeiro, eu acho importante ressaltar que esse resgate histórico da lei,
É muito importante para a gente entender quais são os pilares, não só da lei, como da sua aplicação. Porque, assim, quando a gente fala da síndrome, quando a gente fala de Richard Gardner, e quando a gente fala desses pressupostos todos, eles são projetados, em alguma medida, no que a gente tem hoje. Então, assim, é sempre relevante a gente fazer esse resgate. E outra questão, também fazendo uma ponte com o que você disse, Cíntia, a própria aprovação da lei de alienação parental, ela veio com uma cara de avanço. Então, assim, é o judiciário entendendo que vai incorporar um novo saber e, a partir dali, vai ser capaz de proteger crianças e adolescentes que estão em situação de risco e, portanto, se enquadram dentro daquele diagnóstico de síndrome de alienação parental ou de alienação parental. E aí, o que a nossa crítica é entender as falácias e todos esses conceitos e pretensões forjadas do sistema, né? Porque quando a gente pega esses dilemas familiares, esses conflitos, esses jogos emocionais, esses ex-casais, esses divórcios, essas crianças e adolescentes envolvidas, e a gente leva para o judiciário, existe uma pretensão, existe uma fantasia de que o judiciário, enquanto um terceiro, enquanto uma instituição, enquanto o Estado, vai dar uma resposta para aquele conflito. E aí eu falo que é uma fantasia, eu falo que são desejos, e etc., que muitas vezes se frustram. Porque o que eu entendo é que esses conflitos que são judicializados, eles aparecem, e aí, especialmente no caso da lei de alienação parental, e foi muito dito tanto pela Cíntia quanto pela Analícia, essa lógica punitivista, que é o enquadramento dos fatos a uma norma, a uma caixa, e aí daí advém uma punição que a própria lei de alienação parental traz. E aí, aqui um parênteses, fazendo uma projeção, aqui uma analogia com o sistema penal, traz essa lógica penal punitivista para o sistema, para as varas de família. Isso traz uma espécie de alento à sociedade, vai ter uma punição para aquilo. E aí, quais são as questões que estão envolvidas, que eu entendo que a gente precisa pensar sobre elas? Quando a gente importa esse sistema punitivista, penalizante, esses institutos questionados cientificamente, a gente traz uma expectativa de resposta do judiciário que ele não dá. E pior, e aí a crítica que a gente pode pensar aqui coletivamente é se ele não só não dá essas respostas, como acirra esses conflitos. Entende? E aí a gente começa a questionar esse judiciário como lugar da justiça. E aí começa a perguntar se, de repente, ele não essencializa os conflitos, essencializa desigualdades, tá? E aí, fazendo uma ponte em relação às mulheres, porque os primeiros escritos do Gardner, ele justamente fazia um recorte de gênero. Ele dizia que essas pessoas que implantavam falsas memórias nessas crianças e adolescentes eram essas mulheres que tinham esse espírito vingador, e aí também reproduz uma série de estereótipos de gênero que a gente também pode pensar para os dias de hoje. E tudo isso muito reforçado pela lógica do melhor interesse das crianças e dos adolescentes. E aí eu acho que é muito curioso a gente pensar nisso, porque também me parece que é uma situação que legitimou a criação da lei e que legitima as práticas judiciárias, que é colocar a melhor proteção da criança e do adolescente como um escudo para essencializar e para dar legitimidade a determinadas práticas que me parecem preocupantes. E aí, aqui eu quero fazer esse recorte porque eu entendo, acredito e defendo o melhor interesse da criança e do adolescente. E é por isso que nós estamos aqui pensando nesses direitos infantos juvenis. E a pergunta é, essas crianças e adolescentes de fato são protegidas pelo sistema? Quando aplicam a lei e quando trazem para o meio judicial, para o cenário das audiências, das disputas, essas crianças e adolescentes que muitas vezes não são ouvidas, que as suas respectivas autodeterminações são negligenciadas, né? E aí a gente pergunta se essas crianças elas estão sendo respeitadas enquanto sujeito
ou se elas estão sendo objeto de disputa, e aí acirrando novamente os conflitos. E aí essa é uma reflexão que eu acho que a gente pode pensar que dentro da prática judiciária, os institutos, eles aparecem como uma estratégia, né, discursiva de defesa da advocacia, das perícias, né, existem peritos que são nomeados para dar esses diagnósticos de alienação parental, né, e aí, o que é um diagnóstico de alienação parental, se não é uma síndrome, né? Então, assim, me parece que existe todo um emaranhado aí do mercado que facilita a entrada desse instituto no sistema de justiça e acaba essencializando essas desigualdades e esses conflitos. E eu acho que é um pouco que a gente pode pensar, né, sobre isso que enfim. Eu estou aqui vendo, estou te ouvindo e também dialogando aqui com os comentários, né? O Matheus pergunta assim, onde é que estão os homens, né, nesse tema, nesse debate? Bem, eles foram convidados nas redes sociais, né? Porque é muito interessante, né? Quando você vê mulheres todas reunidas, a gente estranha, mas quando vê um monte de homem reunido numa live, a gente não estranha, né? É muito louco isso. Numa manifestação presidencial, né? Oi, Nayara. Um monte de homem. A gente nem pode super normal, né? A gente nem questiona, dependendo do tema. Às vezes o cara tá lá falando da Lei Maria da Penha, não é isso? E tem 3 advogados famosos falando, ninguém vai... Cadê a mulher que não tá aí, né? Então, falando de aborto. Então, falando de aborto, né? Dos direitos sexuais e reprodutivos. Então, é isso. A gente nunca vai dar conta de contemplar todo mundo que está aqui. Por exemplo, né? A gente pode pensar, cadê a indígena que não está aqui? Né? Cadê o outro público? Então, a gente acaba fazendo recortes, mas é muito interessante que a falta que normalmente se sente é do homem, né? Mas é compreensível. De toda forma, vocês estão aí no chat, tá? E aí é o espaço para colocar, para se posicionar, para disputar as narrativas também. E aí eu quero fazer uma conversa, Analícia, que eu acho que você vai ajudar a gente, a Nayara também, que o coletivo de proteção... A Miriam está colocando também a questão das relações homoafetivas, né, que também isso é legal de pontuar, né, que às vezes o debate fica em torno, né, de uma lógica heteronormativa, né, o homem e a mulher, né, e aí é que eu acho que é a grande questão, né, que o debate não é homem e mulher apenas, né, a gente tem, obviamente, um recorte aí de gênero marcado, mas a gente também tem a própria lógica da trama familiar, né, Analícia, e aí eu queria te ouvir falando disso, mas eu quero acrescentar uma coisinha também, que o coletivo... Aqui, então. Não, coloca aí essa questão, né, de que é uma trama que extrapola a lógica de uma relação hétero, né? A criança, ela está nessa trama familiar. E uma outra questão é qual é o melhor interesse da criança. Talvez Nayara possa, pensar um pouco disso, e aí você fala para a gente dessa questão aí mais, dessa primeira pergunta, né? Como é que né, se o debate é mais amplo mesmo, né, não se trata apenas homem e mulher, mas falar da família, como que você vê isso, Analícia? Novamente, né, a questão da contextualização, ela é fundamental, e aliada à contextualização, é preciso que a gente entenda toda a produção de subjetividade que foi feita em relação ao tema da alienação parental no Brasil. O que eu estou te chamando de produção de subjetividade? Eu estou chamando todo um regime discursivo, todo um discurso que foi produzido ao longo do tempo, que passou a produzir sentidos. As pessoas passaram a perceber as suas problemáticas relacionais a partir de um regime discursivo que foi sendo criado em torno do tema da alienação parental. Então, temos os aliados, né? As associações de pais separados, o judiciário, o legislativo, os meios de comunicação de massa, que são dos mais importantes vetores de produção e massificação de discursos na sociedade. Então, toda essa produção de discursos serviu para a célere aprovação da lei da alienação parental,
sem debate. O fato de ter havido essa produção incessante de discurso, uma espécie de um aparente senso comum na sociedade, né, produziu um consenso e não produziu debate. É muito interessante quando a Cíntia aponta que o Conselho Federal não foi uma das instituições convidadas a participar da única audiência pública em relação à lei da alienação parental. Foi feita uma audiência pública na Câmara Federal. Para essa audiência foram convidados os operadores do direito, que eram a favor da lei da alienação parental. Foi chamada uma jovem que ficou muito famosa em todo o Brasil, a partir de um documentário em que ela, né, muito comovida, chorava no vídeo, e comoveu muita gente. Então, assim, era a vítima que estava presente ali, dizendo que ela era um exemplo de pessoa alienada pela mãe. Então, é muito curioso que os atores, as instituições do controle social, elas não participam, controle social, instituições ligadas à defesa dos direitos de crianças e adolescentes, como Conanda, por exemplo, não foram convidados a participar dessa audiência pública, certo? Então, a lei é aprovada, e no dia seguinte, nos telejornais, né, a Fátima Bernardes chega para dizer para todo mundo assim, olha, agora falar mal de pai e mãe tem nome, é alienação parental, e isso pode ter consequências, punições, etc. Então, a partir de 2010, o senso comum passou a entender que falar mal de pai e mãe é alienação parental. Com isso, cola-se um rótulo sobre a problemática do litígio conjugal, a crise do divórcio, as dificuldades vivenciadas pelos pais e mães no pós-divórcio. Você cola uma tarja punitiva e patologizante e encerra-se o debate. Mas a produção de subjetividades, a maquinaria de produção de subjetividade sobre esse assunto, ela permaneceu de forma incessante. O judiciário fazendo cursos de capacitação dos seus profissionais para identificar alienação parental, recomendações do CNJ, que é Conselho Nacional de Justiça, recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público, para que o Ministério Público pudesse se conscientizar sobre essa problemática, né, nas famílias. Então, os conflitos familiares passaram a ser identificados como possíveis casos de alienação parental. Então, agora, as pessoas comuns começaram a usar, então, essa terminologia para dizer assim, se você continuar com isso, eu vou dizer para o juiz que você está fazendo alienação parental. Então, assim, para algumas pessoas, né, Cíntia, Nayara, fica um tanto confuso nós estarmos aqui juntas hoje, dizendo assim, olha, mas o assunto é problemático, não existe doença, alienação parental não é uma doença, mas as pessoas veem o que sai na televisão e dizem assim, né, mas olha, isso aí que estão chamando de alienação, eu também vejo na minha família, no meu irmão, com a minha sobrinha, ou lá no meu amigo. As pessoas passam a identificar aquilo que estão chamando de alienação parental com as histórias de vida. É tipo autoajuda, sabe? Por que a autoajuda ela cola tão bem? Porque todo mundo se identifica com aquilo que é dito. Assim como a alienação parental. Os conflitos no pós-divórcio passam, inclusive, por xingamentos, por acusações. Então, o conflito ele vai sendo esvaziado da sua problemática e colocado sobre ele esse rótulo. Então, não deve causar espanto o fato de casais homossexuais formados por homens, casais homoafetivos formados por mulheres, se utilizarem também dessa terminologia, porque eles aprenderam no contexto social, nas novelas, eles aprenderam com seus advogados que o conflito agora é sinônimo de alienação parental. Mas um dado de pesquisa que eu queria deixar aqui para vocês, para compartilhar com vocês, é que eu fiz uma pesquisa, foi publicada recentemente,
Eu fiz um levantamento sobre jurisprudência brasileira entre 2010 e 2016, a jurisprudência que trazia a expressão alienação parental. Fizemos esse levantamento em tribunais de justiça, selecionamos São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia, porque eram os tribunais que davam acesso ao inteiro teor do julgado e que tinham esse material melhor sistematizado e organizado nas suas páginas eletrônicas na internet. O que nós podemos verificar a partir dessa pesquisa? Que a maioria dos julgados que se utilizavam da terminologia alienação parental envolviam situações de regulamentação de guarda e disputa pela guarda dos filhos. A maioria, 63% dessas acusações, dessas alegações, eram feitas por homens na condição de não guardiões. 19% eram feitas por mães não guardiãs. 8% eram feitas por avós. E aí vai sucessivamente por tias, irmãs que estão disputando a guarda do sobrinho. Então, vejam, o que eu quero deixar claro, né, para vocês, para as pessoas que estão nos ouvindo, é que a acusação de alienação parental virou um argumento jurídico no sentido de acusação, de desqualificação da outra parte, para que, então, o acusador ganhe a causa para si. Entende? Então, assim, por que tem tanta disseminação o tema? Porque ele é interessante para operadores do direito e é interessante também para muitos psicólogos, que veem na utilização desse termo uma explicação para a rejeição da criança em estar na presença do outro genitor. Ou seja, é produção de demanda de trabalho. Então, a partir de um viés tecnicista ou ainda positivista da psicologia, que se acha que a psicologia só faz avaliação psicológica individual e não problematiza a própria avaliação psicológica individual, vai lá e vai dizer é ou não é alienação parental. Um outro dado da pesquisa, eu sei que eu estou me estendendo, mas eu estou jogando os dados para a gente poder conversar. Um outro dado da pesquisa é que um número mínimo desses acórdãos, que foram 404 acórdãos analisados, apenas um mínimo deles tinham, que eu vou chamar de comprovação da alienação parental. Então, eram documentos emitidos por psicólogos, assistentes sociais e psiquiatras que referendavam a existência da alienação parental. Mas qual desses profissionais é que tinha o maior número que participava do maior número de casos de laudos? Psicólogos. Né? Os especialistas da psique, da interioridade ou da individualização dos problemas que são, em grande parte, sociais também. Falei bastante, muitos elementos aí para o debate. Nayara, então, queria, antes de te passar, a gente está vendo aqui, né, eu estava aqui pensando, ontem a gente fez uma live sobre a casa como um espaço que a gente tem que ficar em casa, né? E o ficar em casa cada vez acirra também, ao mesmo tempo que a gente tem que ficar, também é um lugar que não sinaliza proteção, né? Para as mulheres, para as crianças, né? E aí a lógica da criança, quando ela vira um objeto do mimo, né? Já viu essa coisa assim, é meu filho, né? Do meu filho cuido eu, né? Eu acho assustadora essa expressão, né? Mas você vai... Não, eu bato nele é para educar, né? Tem gente que acha que bater é legal, né? Eu não sei se a pessoa gosta também, né? De que bata na mão dela quando ela faz alguma coisa. Então, as crianças, elas estão sempre dentro desse jogo do que é educação, do que não é, né? É o treino da obediência da criança, né? Criança educada, criança obediente. E aí, essa criança, ela vira um conceito na disputa entre dois adultos, né? E ela vira um conceito, ela vira um objeto do patrimônio onde essa criança... O que me assusta com esse conceito da alienação parental
é que, assim, quando você... Vamos partir do pressuposto de que exista, né? Vamos lá, está praticando, dando esse nome, porque o que acontece é um fenômeno que alguém resolveu dar esse nome, né? Como a Analisa bem trouxe aqui um pouco da história da construção dos nomes. Vamos lá. A pessoa afastou a criança do outro, né? Fez um jogo, gerou ciúme por controle, ou às vezes é para proteger a criança, de fato, de uma situação de abuso, que às vezes é utilizada de uma maneira assertiva, mas também é muito utilizada num jogo muito confuso, tá? Porque, gente, crianças que sofrem abuso, elas estão no nosso país, infelizmente. As crianças são o tempo todo violentadas e violadas de diferentes maneiras. Então, assim, essa criança que é o nosso foco hoje, a gente quer mesmo que a criança seja o foco, e não os interesses, né, daqueles que são os cuidadores das crianças. Essa criança, ela fica numa relação extremamente objetificada, né, e aí, alguém, como eu lancei aqui, né, o coletivo, que eu não gravei o nome total, mas o coletivo que está aqui participando com a gente, quando a Nayara fala assim, olha, a gente tem que pensar o melhor interesse da criança. O que é o melhor interesse? Porque essa palavra alienação eu estava falando e não completei. Quando você diz assim, está alienando a criança do convívio com o outro. Só que aí, você entra lá na justiça, né? Aí você vira o alienador, também tem isso, né? As categorias, você deixa de ser gente, você passa a ser uma categoria, né? Uma categoria recortada pelo judiciário. O judiciário consegue tirar a tua existência e transformar isso num conceito, né? Então você vira o alienador. E agora, essa pessoa que você cuidava, você alienador ou alienadora, né, que cuidava dessa criança, agora, essa criança tem que olhar para você, olhar para esse sujeito alienador e ter raiva desse alienador. Ter raiva, ter ódio, quer dizer, todo cuidado, investimento que essa pessoa dita como alienadora colocou na criança, cai por terra. Então, você gera um processo de alienação do outro lado, né? Já que é para discutir a alienação ela vai se dar construída nessa jogatina de qualquer maneira. Então, qual é esse interesse, Nayara, da criança que a gente tanto tem que se preocupar? Cíntia, antes de qualquer coisa, você fez esse jogo da palavra alienação, né? E eu acho que esse jogo é super interessante, porque em algum momento a gente se perde. Quem alienou quem está sendo alienado, quais são as pessoas envolvidas nessa trama, quais são os objetos. E eu costumo dizer que eu não gosto dessa expressão, ainda que exista uma situação hipotética de enquadramento perfeito ao que está descrito na lei de alienação parental. Eu não gosto dessa expressão porque ela tem um ranço. E assim, sempre que a gente discute a lei de alienação parental, esse instituto, a judicialização, sempre tem alguém que me pergunta, mas e os casos de abuso? E as crianças que estão em situação de risco? Essa pergunta ela é recorrente e ela faz muito sentido, porque a gente também está aqui se preocupando com elas, né? Eu prefiro o termo abuso do poder parental, ou eventualmente algo que seja parecido com essa expressão. Porque a gente desloca um pouco dessa categoria, que a gente está tendo uma percepção crítica, e a gente começa a entender o caso concreto. Aí você me pergunta, o que seria o melhor interesse da criança? E aí, a minha primeira crítica é se o sistema de justiça está apto para entender o melhor interesse da criança. E a gente já falou de coletivos, nós temos o CONANA, temos uma série de indivíduos na sociedade civil que pensam também sobre isso, e não é só o judiciário, muito pelo contrário, o judiciário muitas vezes deixa a desejar, mas não é sempre. E aí, essa é uma ótima pergunta, porque quando a gente se desloca dessa categoria, desse lugar fechado, dessa norma que enquadra, e aí aqui eu quero fazer um parênteses quando a Analícia fala dessa mobilização da mídia, das pessoas que falam, isso aqui é alienação parental, é como se... Uma vez a gente fez uma palestra no MPDFT, que era uma perspectiva crítica da lei de alienação parental, e aí apareceu no jornal. E o âncora começou falando, alienação parental é crime. Então, assim, olha como... E alienação parental não é crime, até tem projeto de lei, mas não é. Então, assim, a mobilização é nesse
serem nesse sentido. Então, as pessoas começam a entender aquilo como um crime mesmo, e na prática é muito parecido, né? Então, assim, esse deslocamento desse crime, né, desse diagnóstico, então a gente fala, não é doença, mas as lógicas são patologizantes, né? É um argumento jurídico, mas a gente traz a gente pega o argumento jurídico e traz um input do saberes psi. Então, quer dizer, é toda uma trama aí, que uma aparência de algo que muitas vezes não é. Então, assim, saindo dessa categoria e falando uma situação eventual de abuso do poder parental, que não só é possível, como acontece, e aí eu tenho que reconhecer, a gente precisaria pensar em formas de olhar crianças e adolescentes que estão nesses dilemas afetivos, nesses dilemas familiares, e olhar para elas, né? Então, não adianta a gente ficar sempre reproduzindo essa lógica do objeto fica com quem. Me parece tão absurdo se a gente começar a pensar, como a analista disse da pesquisa que foi realizada, a gente também, no grupo da Universidade de Brasília, da professora Ela Vieco, a gente fez uma pesquisa de acórdãos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e a gente chegou a uma série de conclusões semelhantes, inclusive que essas mulheres acusadas de alienadoras, nos próprios acórdãos, tinha outras patologias. Então, essas mulheres eram esquizofrênicas, essas mulheres eram depressivas, essas mulheres... Então, assim, muitos rótulos envolvendo esses sujeitos. E a gente chegou a conclusões muito parecidas sobre esses dilemas que acontecem. Então, assim, a gente olhar para esses sujeitos, para essas crianças, esses adolescentes que não são nomeados no processo, entender que eles... Não necessariamente eles precisam ter a guarda invertida para que aquela situação ela seja enfrentada. Então, veja, pensar que a maioria das demandas que alegam alienação parental nos processos judiciais são feitas por genitores ou familiares que não são guardiões das crianças, entender que uma das sanções possíveis para o diagnóstico e sentença de alienação parental é a inversão da guarda, me parece extremamente violento para essas crianças e adolescentes, ter como consequência, com aparência, né, de cuidar dessas crianças e adolescentes, inverter essa guarda, porque essa criança tem vínculos afetivos com seus guardiões, com as suas guardiãs, né? Então, assim, a inversão da guarda, e de repente, as consequências disso podem ser tão gravosas para essas crianças e adolescentes que elas não estão sendo vistas e não estão sendo ouvidas, tá? E aí, o olhar para a complexidade desses conflitos familiares, me parece um caminho possível. E aí eu não vou ter como trazer uma resposta categórica, porque a análise do caso concreto é que vai trazer o repertório necessário. Entende? Então, se a gente ficar o tempo inteiro reproduzindo essa norma que vai enquadrar um monte de gente, a gente vai insistir em não olhar para os casos concretos. E a gente vai continuar sempre reproduzindo essas desigualdades e esses sofrimentos, porque, veja, a gente está falando de uma judicialização de muito sofrimento, né? E quando a gente fala o melhor interesse da criança, é entender que essa criança e adolescente também está em sofrimento. E que esses discursos de preferência de um genitor ou de outro pode ser absolutamente transitório. E geralmente né? Então, assim, fazem parte desses conflitos que essa criança faz parte dessa dinâmica familiar. A gente não tem como negar que essa criança e esse adolescente fazem parte disso. E que isso, se enfrentado a partir da sua complexidade, me parece que é um caminho possível, seja no judiciário, seja em outros meios de enfrentamento desses conflitos. Então, o melhor interesse da criança e do adolescente parece que é um olhar sensível, crítico, que entenda todas essas tramas envolvidas, né? E aí as equipes psicossociais dos tribunais, e aí eu quero fazer uma ressalva aqui, o psicossocial do Tribunal do Distrito Federal e Territórios é extremamente atento a essas questões. Uma pesquisa de 2013, que foi publicada, chegou à conclusão que de todas as vezes que foi invocada o estudo da alienação parental como uma prática jurídica e argumentativa de defesa, né, 0,15% teve esse diagnóstico. E aí eu também tenho acesso a outras pesquisas que chegam a essa conclusão, que nos leva a crer que não é uma epidemia, mas um discurso que serve a um determinado grupo de pessoas, né? Então, assim, é essa crítica que a gente está
pensando, né? Qual é o lugar dessa criança, desse adolescente, nessas tramas, nessa judicialização? Enfim. Olha, muito bom. Eu estou aqui pensando, né? Esse movimento nosso de querer universalizar e generalizar as experiências, né? E que, como diz também a Analícia, é a palavra que simplifica, né? Aquele nome, o termo que vai simplificar uma questão muito, muito maior. Alguém comentou aqui sobre essa questão das crianças, né, que sofrem abuso. Gente, eu queria fazer uma ponderação que é assim, ó. A violência, ela se dá de diferentes maneiras. O impacto da violência na vida das pessoas é um impacto muito customizado, a partir das suas histórias. Elas vão encontrar estratégias de enfrentamento. Então, dialogando nessa perspectiva de pensar o interesse da criança, gente, o interesse da criança é uma educação que seja emancipatória. É uma educação que essa criança consiga fazer uma resistência. Ela precisa também saber se proteger. Só que o saber se proteger não é dizer que existe um lobo mau, gente. Saber se proteger é que ela entenda a vida a partir de uma dinâmica muito maior do que personalizar. E eu acho que a gente precisa ampliar esse olhar sobre a criança. Sabe, a criança, ela tem uma potência de pensar sobre o mundo que é negado a ela, esse lugar. Então, é o que eu digo, o processo de educação, por que às vezes, né, embora seja uma coisa violentamente absurda, um abuso sexual, mas existem abusos de outra ordem que às vezes desintegram o processo de desenvolvimento de uma criança e que não necessariamente passou pelo abuso sexual. Então, a gente precisa olhar para a criança de uma maneira mais ampla, né, Annalise? E a criança, ela ainda fica como sendo objeto desse mimo nosso, né? Então, acho que é muito interessante. Depois, Annalise, a gente ainda vai bater um papo sobre a questão da produção de laudos. Talvez aí você possa até falar agora, né? Como é que é esse lugar da psicologia, né? Com essa preocupação que a Nayara traz de olhar para o caso concreto, né? E aí a provocação de não utilizar categorias jurídicas para entender processos de subjetivação. Que desafios são esses que estão colocados? Alguém perguntou aqui, eu não lembro, gente, eu acabei não anotando o nome, mas alguém trouxe essa provocação. Gente, é muito nome, eu fico meio perdidinha. Mas saiba que eu estou vendo, tá, gente? Eu estou olhando, estou acompanhando. Como é que, na verdade, a gente constrói, então, né, uma posição? Porque assim, né, gente, a psicologia está lá no judiciário. Ela está lá. Agora, o que ela vai fazer com esse lugar? O que é a equipe multiprofissional? E só uma observação que eu estou lembrando que nesse debate da audiência pública lá atrás, no projeto de lei original, dizia que só quem podia fazer avaliação eram os psicólogos. Aí eu ponderei com a relatora, eu não vou esquecer disso. Na hora da audiência, eu falei assim, cara, você consultou o Conselho Federal de Psicologia? Não, porque como que o projeto de lei diz que quem vai fazer uma coisa é o psicólogo, e a psicologia não está nem sabendo disso. Aí sabe o que foi feito, né? Você viu como aparece na lei? Especialista em alienação parental, né? Que aí foi a forma que a relatoria encontrou de driblar a consulta à instância que orienta, fiscaliza e normatiza a profissão, né? Bem, mas aí a lei está aí, os especialistas estão surgindo de várias profissões e a psicologia ela acaba sendo muito mais convocada, né? Porque a gente trabalha, enfim, com essa questão da subjetividade e tal, no imaginário ou real. Como é que é, Annalise, esse lugar aí de pensar a criança na perspectiva da psicologia, customizando os casos? Muita coisa, né, gente, que eu vou falando, mas é muita coisa mesmo. Enquanto eu ouvia vocês e também ficava pensando no público que está assistindo, e em conversas informais também, né, assim, de pessoas próximas, né, de assim, não, concordo com tudo isso que você está dizendo, é muito importante, mas existe, não existe? Isso, essa é uma questão. É sempre isso. Não, eu concordo com tudo, não, doutora, a senhora falou muito bem, olha, concordo com tudo, mas olha, eu conheço uns casos que é sim, doutora. Então, eu estou respondendo agora para pessoas que pensam assim, não, tudo isso é muito importante, mas então, pessoal, em nenhum momento
ao longo, né, da última década, eu afirmei em qualquer texto, qualquer pesquisa que eu produzi, de forma, né, ou em parceria com alguns autores, ou sozinha, em nenhum momento eu disse que não existe uma problemática relacional. Muito pelo contrário, eu me amparo em autores que, desde a década de 80 do século XX, já apontavam as problemáticas relacionais do pós-divórcio. Esses autores se utilizavam de diferentes termos para denominar uma forma de relação que pode vir a se estabelecer no pós-divórcio. Eles chamavam de alianças parentais, por exemplo, para falar de uma relação muito forte ou intensa que pode se estabelecer entre, comumente, o genitor guardião e a criança. Então, o que esses autores faziam? Buscavam compreender como aquilo se estabelecia, o que contribuía para aquilo, como, por exemplo, a guarda unilateral, né? É apontada como um dos fatores que contribui para que se estabeleçam essas formas de aliança, né? O pai ou a mãe que fica muito colado com a criança, como se a criança fosse um duplo do pai ou da mãe, ou seja, a objetificação dessa criança. Então, meus caros, minhas caras, em nenhum momento nós estamos, e acho que as colegas aqui vão concordar comigo, em nenhum momento nós estamos dizendo que não existe uma problemática que precisa ser considerada, que tem que ser cuidada, que as famílias têm que ser auxiliadas. Em nenhum momento nós estamos dizendo o contrário disso. Agora, eu faço o seguinte questionamento. Por que o senhor ou a senhora, hoje, domingo, às 5, 6 horas da tarde, está aqui num canal no YouTube nos acompanhando para debater um assunto que a gente já fala há muitos anos, mas o senhor ou a senhora só ficou sabendo dele quando começaram a chamá-lo de alienação parental? Já se perguntou por que isso acontece? Ué, mas se sempre existiu um problema, por que só agora a gente está falando sobre ele? Ah, é porque agora tem um nome, não é? Isso é muito senso comum. Ah, porque tem um nome. Não! Antes já tinha nome. Mas por que esses nomes não chamavam a atenção dos operadores do direito, não chamavam a atenção dos juízes, da sociedade como um todo, de grande parte dos psicólogos? Por que não chamava a atenção? Porque não estava colado com o discurso psiquiátrico que passou a chamar isso de distúrbio ou de transtorno. Então, isso pegou tão rápido. Por quê? Porque hoje nós vivemos num contexto social de psiquiatrização da vida. Qualquer comportamento, sintoma ou mal-estar, hoje, pode ser identificado a um dos transtornos que está no DSM-5. Então, é por isso que a ideia de alienação parental, ela se disseminou como uma espécie de epidemia no campo social, porque está associada a uma patologia. É construído pelo discurso médico-psiquiátrico que serve de auxiliar da justiça. O famoso consórcio entre psiquiatria e justiça que Foucault já falava. Então, a psiquiatria, ela vem para dar a autenticação científica ao discurso jurídico. Não, isso aí é uma doença. Então, a racionalidade jurídica, que é essencialista, dicotômica, maniqueísta, polarizada, dê o nome que vocês quiserem, que vai dividir as pessoas entre autor, réu, culpado, inocente, agressor, vítima, ganhador, perdedor da causa. Então, o termo alienação parental, ele vai servir como uma espécie de azeite da maquinaria judiciária, auxiliada pelo saber psiquiátrico. Não foi por acaso, meus caros, que em 2010, a lei da alienação parental, ela foi aprovada 2 semanas após a morte de uma criança. Aí eu vou entrar na questão da Cíntia sobre a produção de laudos. Em 2010, uma menina chamada... Isso saiu na imprensa de todo o país. Uma menina chamada de Joana. Ela estava sob a guarda da mãe. O pai morava em outra cidade, no Rio de Janeiro. Esse pai alega na justiça que ele está sendo vítima
de alienação parental. É feita, então, a avaliação do caso, da situação. Um laudo psicológico teria afirmado, isso sai nos jornais da época, um laudo psicológico emitido pelo Tribunal de Justiça, pelas equipes do Tribunal de Justiça, teria, então, afirmado que aquela situação se tratava de alienação parental. O que a juíza do caso faz? Retira a guarda da mãe e entrega a guarda da criança para o pai. Essa criança fica 90 dias sem ter qualquer contato com a mãe, por uma determinação judicial. Nesse inteirinho, essa criança sofre várias internações hospitalares e vem a óbito no dia 13 de agosto de 2010. Semanas após, dia 26 de agosto, é então aprovada a lei da alienação parental, para contentamento de juristas, de associações de pais, da sociedade. E o que se falou sobre o caso da menina Joana? De quem era a responsabilidade pela morte daquela criança? Do Estado? Da mãe? Do pai? Dos profissionais que deram o laudo? De quem era a responsabilidade? O Estado, em situações como essa, ele pode, então, se colocar no direito de quem vai alienar a criança com o objetivo de proteger o seu melhor interesse? Eu toco aí na questão da Nayara. O Estado, então, ele produz mais sofrimento sobre essa criança e essa família com o discurso da proteção? E como essa identificação, e aí, né, mais uma vez, usando o termo diagnóstico, como é que se faz diagnóstico de alguma coisa que não é doença? A lei da alienação parental, ela fala de um ato, de uma conduta. Então, qualquer um poderia identificar. Não necessariamente tem que ser psicólogos. Por que seria da psicologia? Se ela agora se torna uma nomenclatura que é do direito, que é de âmbito legislativo e jurídico, por que a psicologia é que tem que avaliar? No texto da lei, não está dito que são psicólogos. O que é dito é que são profissionais capacitados com a comprovação de experiência em alienação parental. É isso que a Cíntia está chamando de especialistas em alienação parental, porque, de fato, é isso que a lei coloca. A pessoa tem que ser especialista em... O que é isso, né? O que é um especialista em alienação parental? Ou as equipes multiprofissionais, que são as equipes, então, que, né, atuam no judiciário. Mas aí um outro dado muito interessante que a gente tem também é que hoje a maior parte das denúncias que são feitas contra psicólogos nos conselhos de categoria são sobre psicólogos clínicos que dão laudo de alienação parental e de abuso sexual infantil, sem nunca sequer ter estado na presença do outro pai ou da outra mãe acusada. Então, vejam que o assunto é complexo, é polêmico, e como ele vem sendo tratado pelo judiciário? Com a distribuição de cartilhas, para produção de subjetividade para as pessoas passarem, então, a identificar a sua vida pessoal, a sua problemática, a crise do divórcio, né? Lembrando também de que Nayara falava agora há pouco, né? De quanto tempo essa problemática pode durar na vida de uma pessoa, né? Se referindo aí ao contexto do divórcio. Então, a gente tem dados de pesquisa que a chamada crise do divórcio, ela pode durar até 2 anos. Então, assim, só esse termo, né? Aí a gente tem toda a literatura de casal e família, terapia sistêmica, que vai nos auxiliar, que vai nos instrumentalizar com conceitos, com técnicas, com formulações para poder pensar essa problemática relacional que foi esvaziada pelo rótulo de alienação parental. Passo a palavra. Então, eu estava aqui pensando, né, que a gente está vindo aqui muito, olhando o chat, né, a gente olha aqui, olha o chat, aquela coisa, tentando contemplar tudo, e a gente vê muitos depoimentos, né, e são depoimentos, gente, primeiro que eu quero dizer, assim, que a gente tem muita reverência, né, assim, pela dor
de cada pessoa dentro de um processo onde os afetos estão sendo jogados, né? É dizer que toda dor, ela precisa ser considerada e há uma reverência. A questão é que, como sujeitos, nós temos paixões, né? Você imagina se todas as minhas paixões fossem aquelas que conduzissem uma garantia de direitos de uma maneira equânime para todos e para todas, né? Você imagina que, de repente, alguém fizesse um grande mal para alguém que eu amo muito, e dentro de um reconhecimento, de uma paixão, de um sentimento, eu digo, olha, essa pessoa tem que morrer. O sentir o desejo que ela morra, que ela desapareça, é muito compreensível dentro do campo das nossas paixões, dos nossos afetos, mas essa paixão, ela não pode orientar o convívio coletivo. Ela não pode, porque essa onda de que o meu direito acaba quando o outro termina, não é, gente, o direito de todo mundo é ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo e todo momento. A questão é que estamos pensando em crianças e adolescentes que estão dentro de uma lógica de poder na sociedade extremamente em desvantagem. E essa desvantagem, ela acaba sendo usada pelas paixões dos adultos, né? Então, eu acredito que a gente tem que ter um esforço, e aí a psicologia, dando uma provocação, antes de ouvir a Nayara, até porque a Edna até comentou alguma coisa sobre, né, o melhor interesse, eu acho que vale a pena falar também ainda, mas às vezes a psicologia, ela entra, gente, em vez de repente, amenizar, ou pelo menos lidar com o conflito, ela entra para acirrar o conflito. Ela entra na disputa junto com aquele que o contratou. Gente, a disputa pela disputa, a gente perde a criança nesse processo. Então, eu acho que a gente tem alguns cuidados que a Analícia está trazendo, que a gente precisa ver o que é que a gente está querendo, qual é o nosso lugar nessa relação. Quem é que a gente quer proteger, de fato? É o nosso campo moral ou a gente quer proteger a criança e o adolescente? Eu acho que essa é uma discussão interessante. O que você acha, Nayara? Nayara está meio escuro aí, mas acho que vai ficar meio escurinho assim, né? Mas acho que não... tudo Vamos bem, é o pôr do sol, né? Um momento romântico para falar das nossas relações de afeto, mas sem problema, a gente está te vendo, tá tudo bem. Então, eu queria comentar, já que você citou a pergunta da Edna, e aí também já fazendo um gancho com a sua questão, que ela estranha quando eu falo a expressão diagnóstico. Que bom, Edna, que você estranha, porque é para estranhar mesmo. E a ideia é justamente trazer esse estranhamento no debate do que seria essa alienação parental que a lei traz, né? Então, assim, se ela não é uma doença, ela é o quê? Né? Como que a gente pode caracterizar esse instituto que a gente está chamando de alienação parental? E aí eu falo diagnóstico porque, obviamente, remete a uma ideia de doença, a inserção, como a Analícia disse, da psiquiatria, da biopolítica dentro do campo do direito, é uma crítica, porque a gente fala não é uma doença, mas a gente se comporta como se fosse, né? E aí eu trago também a questão da lógica penal e trago a questão da lógica psiquiátrica. Então a gente pega um crime que parece uma doença, e a gente vai tratar quem e como. Então, assim, para causar estranhamento mesmo, porque os laudos, mal ou bem, a provocação de um laudo técnico, psicológico, psiquiátrico, é justamente diagnóstico de alienação parental, sim ou não. E aí é essa resposta que um magistrado ou uma magistrada quer que seja respondida, porque é essa resposta que foi invocada no sistema de justiça diante daquela situação. Então, assim, que bom que você estranhou, porque eu também acho que é muito complexo falar disso, e é sempre numa perspectiva crítica, tá? Deixa eu fazer um outro comentário, Cíntia, de uma pergunta de uma outra pessoa sobre como é que estão os estudos legislativos no campo, acho que foi a Simone, no campo legislativo sobre a revogação da lei. E aí eu quero trazer que existe um projeto de lei no Senado, que é o 498 de 2018, que veio a partir do relatório do Comitê de Maus Tratos, e a ideia é justamente revogar completamente a lei de alienação parental, inclusive já teve audiência pública,
A professora Ela Vieco, representando o nosso grupo de pesquisa, se manifestou, e esse PLS tem um substitutivo da senadora Leila, e ele está em trâmite no Senado agora. Ele foi, inclusive, recentemente aprovado por uma das comissões que eu não me lembro agora. E o lugar onde eu trabalho, que é a Procuradoria Federal do Direito do Cidadão, que é do Ministério Público Federal, recentemente mandou para o Congresso Nacional uma nota técnica se manifestando pela revogação da Lei de Alienação Parental, e é uma manifestação oficial do Ministério Público, mediante a manifestação dos grupos de trabalho, direitos sexuais e reprodutivos e criança e adolescente, né, nessa perspectiva. E, além disso, existe uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi ajuizada no Supremo Tribunal Federal, é a DI 6273, que foi ajuizada pela Associação de Advogadas pela Igualdade de Gênero, que é a associação que eu faço parte, e foi distribuída para a ministra Rosa Weber, e aí, então, já está em trâmite. Então, já existem instrumentos jurídicos e legais que questionam a validade da lei de alienação parental. E é importante que seja dito que essa ação direta de constitucionalidade, ela foi construída por muitas mãos, a partir desse grupo de pesquisa da Universidade de Brasília, e assinado por um coletivo que a ideia era justamente fazer uma representatividade da sociedade civil, e é uma atuação inédita da Associação de Advogados pela Igualdade de Gênero, e a gente está esperando os próximos trâmites, que acabou que tudo se interrompeu com essa situação que a gente está vivendo. E aí, Cíntia, eu também queria fazer uma outra observação, que também é trazida na petição inicial da ação direta, e também na nota técnica, que é sobre a discussão sobre a importância da lei. Então, peraí, se a gente está falando que tem abuso de poder parental, que é uma expressão que eu utilizei, como que a gente vai lidar com isso nas situações extremas que chega ao judiciário? E a minha resposta é muito simples: a gente já tem material suficiente legislativo que dê conta desses casos. O nosso próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 98, ele traz uma série de possibilidades de medidas de urgência, medidas cautelares, que podem ser utilizadas em situações concretas de abuso identificadas no judiciário. Então, a gente já tem um repertório legal suficiente para dar conta dessas situações concretas, né? E aí a nossa discussão são todas as tramas que envolvem esse instituto e o que ele vem por trás também. Tem uma outra perspectiva que é importante que a gente diga: a Lei de Alienação Parental é de 2010, né? E ela veio 4 anos depois da Lei Maria da Penha. E algumas pessoas, em algumas ocasiões, me perguntam se existe alguma relação com a Lei de Alienação Parental e a Lei Maria da Penha. Eu não tenho estudos concretos, eu tenho vivência, já trabalhei como advogada há muito tempo, e a gente recebe muitas questões. Essa discursividade que envolve os dilemas da dita alienação parental, ela também permeia as discussões nos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. E aí é curioso dizer que muitas mulheres silenciam situações de violência que sofrem, ou mesmo que testemunham nas suas casas, com medo das possíveis consequências desse, novamente, diagnóstico de alienação parental que pode causar. Então, além delas serem historicamente desacreditadas, muitas vezes pelo sistema, elas também sofrem esse tipo de ameaça. Oi? Ai, peraí, parece que caiu a Nayara. Será que ela caiu, gente? Será que ela volta? Vamos esperar um pouquinho. Vamos ver se eu consigo falar com ela aqui, para ver se ela volta. Talvez ela tenha que cair de novo. Gente, a gente já continua. Eu tenho até umas questões aqui que eu estou vendo, Analice, que, por exemplo, o Wilson, ele pergunta aqui. Não eu só vi. o Wilson, você viu? As pessoas. Eu estava aqui tentando acompanhar algumas. Eu tenho algumas questões aqui, mas eu queria um pouco te ouvir, né? Já que ele está inquieto, não só ele, né? Mas outros também. Como que é pensar, né? De repente, esse imbróglio todo, né? Dessas relações de poder que estão colocadas na família. Como que, de repente, já a Nayara volta. Como que, de repente, a gente pode discutir isso?
Bom, a Nayara está trazendo, né, a questão da Lei Maria da Penha envolvida com o tema da alienação parental. Mas aí eu acrescento a essas situações que, né, na verdade, há casos em que há acusações de violência doméstica mesclados com acusações de alienação parental mesclados com disputa de guarda de criança, né? Guarda compartilhada. No mesmo caso, você tem guarda compartilhada, acusação de violência doméstica, acusação de alienação parental. Ou outros, você tem, né? Você tira a questão da violência contra a mulher e coloca a acusação de violência contra a criança, o abuso sexual infantil. Por que eu estou chamando a atenção para isso? É para apontar para quem está nos vendo a complexidade desses casos. Então, veja que uma série de temas hoje, eles podem aparecer entrelaçados nas demandas que chegam às varas de família. Então, entrelaçados, então isso merece todo o nosso cuidado, toda a nossa atenção na intervenção. Não simplesmente no lugar daqueles em que vão produzir a verdade a partir das técnicas de exame, né? Mas a psicologia, os psicólogos e psicólogas estarem atentos a toda uma rede, a toda uma discursividade, os jogos de força em torno dessas temáticas. E aí, quando eu estou falando de jogo de forças, eu quero chamar a atenção para um debate que hoje, né, que a Nayara também estava apontando agora, esse debate em que a lei da alienação parental, ela se encontra no centro de um debate altamente polarizado. Né? Virou uma espécie assim, de fla-flu. De que lado você está? Se você está contra a lei, você então é a favor das mães. E se você é a favor da lei, você está então a favor dos pais, né? Ou é A ou é B, ou é preto ou é branco. E aí, de novo, meus caros colegas, nós esvaziamos a complexidade desse debate. Vamos. Ai, Analícia, lá vem então esse pessoal, né? O costume é assim, defensor de abusador sexual. Gente, todo mundo que chama atenção para a complexidade desses casos, hoje é chamado de defensor de abusador. Devo lembrar que vivendo no Estado Democrático de Direito, que todos têm direito, sim, né, à defesa, ao contraditório, tá? Só assinalando aqui em nota de rodapé, porque alguns esquecem, né, que é um Estado Democrático de Direito. Mas, enfim, por que eu quero alertar isso? Porque não se trata, a psicologia, ela não tem que se posicionar como quem está contra ou quem está a favor. A psicologia tem que levar em consideração essas problemáticas relacionais, os direitos de crianças e adolescentes, como a psicologia pode estar contribuindo, a partir do seu compromisso ético-político, dos seus diferentes instrumentos, teorias, como ela pode estar contribuindo para esse debate. Porque se nós polarizarmos, nós vamos essencializar uma luta contra o bem contra o mal. Ora, são os pais, os homens pais, que ficam no lugar de malfeitores, ou as mães que ficam no lugar de bruxas, loucas, insanas, e os pais, então, seriam as vítimas. Senhoras e senhores, o debate ele é muito mais complexo que isso. Existem casos de abuso sexual infantil? Existem. Acho que ninguém aqui está discordando disso. Ninguém. Existem falsas alegações de abuso sexual infantil? Existem. Elas também existem. Agora, eu quero assinalar, no que tange a esse tema das falsas alegações, é que ele foi colado à ideia de alienação parental. Então, o suposto agressor, ele se utiliza do argumento da alienação parental para dizer que aquela acusação feita pela mãe é uma falsa alegação de abuso sexual infantil. Então, ele está usando a alienação parental como argumento na sua defesa. E aí foi muito curioso, né, na época que saiu num programa, né, televisivo de domingo, de alta audiência, que saiu um especial de muitos minutos sobre essa temática, né?
E aí o que os operadores do direito entrevistados, eles apontavam era assim, não, todo o problema dos casos de inversão de guarda, bem resumidamente, tá, pessoal? O problema desses casos é que a lei está sendo mal aplicada. Não, a lei não está sendo mal aplicada. Ela está sendo aplicada da forma como ela foi criada, para defender homens pais contra as mulheres. Só polemizando um pouquinho mais. A lei foi criada para isso, e ela permanece, então, fazendo o que ela, para o objetivo que ela foi criada, certo? E aí, onde é que eles colocam a responsabilidade sobre essas situações que hoje, então, que desde 2007, vem sendo noticiada nos veículos de comunicação? O problema é que psicólogos não estão identificando o abuso sexual infantil. O problema é que psicólogos não sabem identificar a alienação parental. Ou seja, toda a problemática em torno da lei, ela passa a ser colocada na conta ou nas costas dos psicólogos. Porque são eles que são os auxiliares da justiça, são eles os especialistas da psique, do exame da interioridade, então são eles que vão dar a verdade sobre o abuso sexual. E é muito curioso notar nesses manuais de identificação de abuso sexual, ou a própria lei com seus checklists sobre a identificação de alienação parental, é que é uma forma assim, muito simples, né, de identificar. Você pega uma série de supostos sintomas e comportamentos e associa à criança. Então, eu trabalhei num caso em que a criança coçou as nádegas, a mãe, então, ficou desconfiada, porque ela coçou o bumbum quando voltou da casa do pai. E a mãe, então, entrou com a alegação de abuso sexual contra o pai. Então, vejam a banalização dessas acusações. É dever da mãe proteger a criança? Sim, claro, ninguém está discordando disso. É dever da mãe? Óbvio. Porém, o que está acontecendo hoje... Aí, né, eu faço diálogo, né, com a professora Laura Loenkron, do IMS, do Instituto de Medicina Social da UERJ, que é sobre a construção no imaginário social do monstro pedófilo. Então, hoje, todo homem passa a ser visto como um potencial abusador, como um monstro, como um ofensor sexual ou como um pedófilo em potencial. Então, nós precisamos, enquanto sociedade, enquanto profissionais engajados nesse debate, problematizarmos isso, porque essa naturalização desses discursos sem fundamentação técnico-científica, esses discursos estão levando à judicialização da vida, a uma demanda incessante para o judiciário, que vai dizer quem é o agressor e quem é a vítima. E simplifica, assim, todas as problemáticas relacionais. Nayara, eu estava aqui aquecendo o debate enquanto você voltava. Agora eu passo a palavra. E aqueceu, viu, Nayara? Foi pouco, não. Ela deixou isso para o segundo tempo, no final do jogo, para os pênaltis. Ela deixou para a prorrogação. Gente, nós vamos ficar aqui, a gente já tem o quê? Vamos ficar mais, acho que é mais ou menos uns 15 minutinhos, até porque, né, os nossos dialogadores também aqui no chat também estão com muita informação para processar. Que bom que a Nayara voltou. Nayara, você quer concluir o que você estava colocando? Eu já até me perdi um pouco, foi minha conexão caiu, até peço desculpas, porque às vezes isso acontece mesmo. Eu estava fazendo um link com a questão da violência doméstica e peguei aqui um pedacinho da fala da Ana Alicia, mas também não sei em que termos que ela estava nesse aquecimento. E aqui eu quero fazer uma ressalva, porque às vezes o discurso fica muito polarizado, o homem, a mulher, aí a criança fica nessa posição um pouco negligenciada nesse processo, mas assim, para a gente entender que a complexidade desse fenômeno, ela demanda, inclusive, a gente pensar nossas estruturas de poder, né? E aí, por isso que eu digo que esses argumentos jurídicos que estão aí nesses meandros dos processos judiciais, eles também são usados no meio do caminho dos processos. E aí eu digo que, quando a gente fala de judicialização do conflito, de levar para o judiciário os sofrimentos familiares que são reais, eu estou dizendo que, para além de uma sentença que vem eventualmente da inversão da guarda por conta de uma eventual alienação parental, todo
esse processo, ele passa por narrativas, por negociações, por ameaças. E aí, falando no campo da violência doméstica, é importante lembrar que essas ameaças, elas agregaram também esses processos. Então, melhor você não falar nada, porque senão pode perder a guarda do seu filho. E aí o silêncio de muitas mulheres que são violentadas ou são testemunhas de abuso, ele pode muitas vezes se perpetuar. E a gente também não tem esse dado porque às vezes não chega numa sentença. Né? A gente tem, às vezes, silêncios que acontecem nesse meio tempo e a gente não tem esses dados tão caracterizados. E aí fica, inclusive, difícil a gente fazer pesquisa. A gente vai falar o quê? Teve alegação de alienação parental no caso de violência doméstica? Como que isso apareceu? E aí eu digo sobre a perversidade que esse instituto pode ter dentro dessas discussões no campo do judiciário. Mas uma outra coisa que eu também gostaria de ressaltar é que também, muitas vezes, essas polaridades, elas levam a crer, e aqui eu quero tirar um pouco dessa crença, que nós não estamos falando, que a gente não apoia uma parentalidade responsável de pais e mães. Então, quando a gente compreende essas complexidades relacionais, a gente entende, sim, que pais e mães precisam se responsabilizar pelo cuidado dos filhos e das filhas, né? Mas isso também não significa que a gente vai o tempo inteiro usar desses mecanismos para polarizar o discurso. Então, aí, quantas vezes eu ouço os homens falando, para de achar que são sempre as mulheres. As mulheres não são coitadas, elas não são sempre vítimas, mas elas fazem parte dessa estrutura, assim como essas crianças e adolescentes são negligenciados, sim. E a participação parental dos pais, ela é muito importante, porque quando a gente fala nessa polaridade, ela se reproduz também dentro das próprias discussões de violência doméstica, porque em algum momento fica parecendo que se a gente gendrificar o nosso discurso, fica parecendo que esses homens que são as vítimas, que ficaram sem os seus filhos, porque a mãe falou mal dessas crianças e agora eles não têm mais acesso. Mas espera aí, não eram as crianças a grande preocupação? Ou agora são esses pais ou essas mães que estão sem as crianças? E aí vira um nó nessas disputas, que são sempre os adultos falando dos seus lugares e dos seus conflitos, né? Das necessidades, das suas carências, etc. E aí, quer dizer, a gente está protegendo quem? A gente está protegendo esse genitor eventual que ficou sem a criança ou a criança, né? E aí essas perguntas, elas são importantes porque os meandros dos processos são muito ricos, né? E acontecem muitas negociações e narrativas possíveis. E aí, só o que eu quero chamar a atenção é como a utilização, e aqui a má utilização dessas categorias, elas podem essencializar e reforçar essas desigualdades. E também quero fazer uma outra observação, que também é muito comum quando a gente fala da lei de alienação parental, as pessoas falarem, mas não é uma má utilização da lei? É um problema da lei ou de uma má utilização da lei? Eu defendo que a lei é principalmente mal utilizada porque ela tem defeitos congênitos. Defeitos congênitos a gente não conserta conversando aqui numa live. A gente está falando de defeitos que têm um repertório histórico que elas se reportam para a nossa realidade atual e elas essencializam essas desigualdades, essencializam essa incorporação do judiciário dessa linguagem que ela não soluciona conflitos, ela acirra os conflitos. Então, eu entendo que não é uma má aplicação da lei, eu entendo que é uma legislação que ela já nasce com uma série de problemas, com uma deficiência de diálogo, de discussão, de debate com a sociedade civil, com os próprios sujeitos que são envolvidos, e ela projeta, na sua aplicação, os efeitos da sua criação, tá? E aí, passo a bola para vocês. Então, a gente tem aqui um tempinho, eu tenho algumas questões aqui, mas acho que eu quero falar mais para o final, quando a gente já estiver se despedindo. Queria saber se vocês têm... Não, deixa eu destacar uma coisa aqui, acho que aí abre a bola para a gente já finalizar. Tem uma questão, né, que, assim, a gente está ouvindo muitos relatos, muitas histórias,
dizer que é isso, reforçar a fala da Analícia, né? O abuso, gente, de crianças, ele acontece dentro da disputa de alienação parental, de guarda ou fora dela. Então, o que é o nosso movimento? É de promover a emancipação dessa criança também para que ela se defenda. A gente precisa também, de alguma forma, criar mecanismos de defesa da criança que se afastem dessas disputas de narrativa com o outro, né? A Rosana, a parceira aí do blog, né, Psicologia no SUAS, ela traz a questão, né, de judicializar o direito à convivência. Essa questão do direito à convivência é um elemento importante, porque a gente, muitas vezes, está disputando o direito a ter um tipo de família, e não o direito à convivência familiar, que são coisas que podem ser compreendidas de maneiras diferentes. Porque ontem mesmo, na nossa live, alguém perguntou, falou assim, vamos conversar mais sobre isso em outra live. Ontem a gente fez uma live sobre violência aqui no canal, que foi bem interessante. E a gente fez esse destaque, né? Nem toda família me é familiar. Nem toda estrutura familiar consegue proteger devidamente a criança no contexto de garantir o convívio familiar. Então, acho que essa é uma discussão interessante. E só para pontuar, a Bárbara, e depois também teve, acho que a Cálita, falaram alguma coisa sobre pensar políticas públicas, e aí dialogando com o Wilson, pensando nessa questão de solução. Gente, projeto nosso é um projeto a longo prazo, é uma paciência histórica que a gente precisa ter, porque essa questão que acontece na família, ela é moral, ela se enrijece por dispositivos que o que a gente tem que investir é na educação. Então, eu pensei aqui muito rapidamente em algumas questões, acho que na educação, e aí eu estou falando de educação no nosso processo de desenvolvimento, a gente tem que definir que parentalidade e conjugalidade são coisas diferentes. Isso é o básico para a gente poder pensar a proteção de crianças e adolescentes. As crianças não podem entrar numa relação conjugal, né? Ou fala lá com o seu, né? O seu pai é terrível, né? Já viu quando você fala assim, seu pai é terrível, sua mãe é terrível. Peraí, você está falando do meu pai, da minha mãe, ou você está falando do seu marido, da sua esposa, do seu companheiro, da sua companheira? De quem que você está falando? Acho que a criança ela tem que aprender a fazer essa pergunta. Para ela é importante saber de quem que você está falando. Se é do seu companheiro, da sua companheira, ou se está falando da relação que aquela pessoa tem com aquela criança. Isso é um elemento importante. Nas escolas, a gente precisa desenvolver para a criança que essa coisa de respeitar mais velho, né? Quantos abusos acontecem porque as crianças entendem que tem que respeitar o mais velho sentando nos colos deles. Que as crianças não vão contar que aquela pessoa está fazendo alguma coisa com elas, porque se elas contam, elas vão dizer que elas estão fantasiando. Então, assim, as relações, gente, de proteção da criança não é só no judiciário, de chegar lá e ficar disputando narrativa se a pessoa fez ou não fez, mas no cotidiano, como é que você ensina o seu filho a ele lidar com o mundo adulto? Isso é muito importante, né? E vamos reduzir esse tanto de moralismo, gente. A escola tem que ser o espaço para se falar de tudo, absolutamente tudo. As crianças precisam acessar tudo a partir de uma linguagem que lhe seja customizada. Então, se é para pensar a política pública, então a gente precisa pensar na educação. A educação ela é fundamental, porque é isso, a gente não toca em assuntos que são tabus, em assuntos que são fetichizados, e a gente está aqui, ó, na mão do judiciário, disputando sobre os nossos afetos. Pessoas, ouvindo as últimas considerações das nossas convidadas, eu não tive como não participar também como convidada. Falei mais do que devia. Mas eu não tenho jeito, eu me implico muito nesse debate. Então, foram 3 convidadas, eu me autoconvidei. Que bom! Ai, que horror! Mas, enfim, Nayara, Analícia, as considerações finais aí que vocês queiram acrescentar, queiram agregar para a nossa conversa aí, para a gente se despedir, então. Que pena. Não, continua o debate. Nayara? Cíntia, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz mesmo da gente discutir aqui, e que bom que você é convidado, porque eu acho que você tem muito a acrescentar mesmo, e eu acho que quem ganha aqui somos todas nós e todos que estão aqui participando. Eu acho que a gente tem que ampliar essa discussão, a gente precisa, mas a gente não pode perder de vista que é uma situação muito urgente. Então, assim, ainda... Vocês conseguem me ouvir? Estamos ouvindo. Porque a minha conexão está ruim. Ainda que a gente entenda que a gente precisa amadurecer essa discussão, a gente não pode perder de vista que existem famílias que estão tendo seus sofrimentos potencializados por conta
tanto da aplicação da lei, quanto da existência da lei, quanto da inversões de guarda, situações de abuso, são muitas situações extremas. Então, a gente tem que estar no debate, mas a gente tem que lembrar que as pessoas estão vivendo, hoje, as consequências das perversidades desse instituto. E, assim, fazendo esse alerta, porque a gente não tem como esperar muito tempo. Né? A gente tem que saber que as pessoas que estão em casa estão sofrendo esse tipo de coisa. E lembrando que eu sou absolutamente a favor de diálogo, eu sou absolutamente a favor de olhar as complexidades das relações familiares, da parentalidade e das relações de afeto, porque ainda que sejam situações diferentes, em muitos aspectos, elas acabam se misturando. E a gente tem que entender que é uma realidade mesmo. Né? Então, assim, de novo eu agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz de ver várias participações de pessoas muito queridas aqui, que eu conheço, e eu espero que a gente se encontre em outras ocasiões, quem sabe presencialmente, né? E desejar um excelente domingo para vocês e para as pessoas que estão acompanhando. Joia. E aí, Analícia, salve final. Então, tem quanto tempo? Bom, enquanto psicóloga, pesquisadora do campo social, né, que trabalho no exame dessas narrativas que vão se produzindo no campo social, trabalho em produção de subjetividade, né? E aí eu queria fazer um diálogo com a sua fala, né, de Cíntia e de Nayara, que é uma questão que me chama muito a atenção, todas nós aqui, eu tenho certeza que nós estamos defendendo, né, a emancipação da criança, de seus direitos, que essa criança, né, tenha a sua expressão valorizada, que essa criança efetivamente seja um sujeito de direitos, né? Acho que esse é um ponto comum entre nós aqui, de defendermos isso. Mas eu, enquanto pesquisadora do campo social, eu também não posso deixar de apontar, e aí eu vou na fala de Nayara, o quanto essa ideia dos direitos da criança acabam sendo cooptadas pelo discurso paterno e também pelo discurso materno. Porque quando os pais, os homens pais, não guardiões, eles defendem a criação da lei, eles estão se colocando como vítimas das mães. E os filhos também seriam vítimas das mães. Então, a ideia é que esses homens pais, para terem reconhecido o seu exercício da paternidade e a convivência familiar garantida, eles precisam, então, se colocar no lugar de vítimas ou de alienados, né? E aí, então, a judicialização. Por um outro lado, quando nós falamos das mães guardiãs dos seus filhos, né? E aí o que nós percebemos é a junção novamente. A criança ela é colocada como vítima do pai e a mãe também. Ou a mãe é a primeira vítima, por exemplo, numa situação, né, de violência contra a mulher, a mãe é colocada como vítima, e imediatamente a criança também já é colocada como vítima desse homem. E isso foi objeto de pesquisa, até cito aqui, né? Paternidade no cenário da violência contra a mulher, que foi uma pesquisa de doutoramento da Fernanda Simplício Cardoso, né, a tese de doutorado dela, feita na UERJ, e a Fernanda Simplício Cardoso é psicóloga do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, professora da PUC, também de Minas Gerais. E o que ela observa? É que em muitos casos, muitos processos que ela foi analisar, esses pais que foram, os homens que foram acusados de agressão, eles tiveram impedida rapidamente a convivência com os filhos. Claro que há toda uma questão da logística, da proteção da mulher, da necessária proteção da mulher, uma medida de proteção, mas nisso a convivência dos filhos, que nunca foram ameaçados ou que nunca tiveram problemas na relação com o pai, também são afastados. E aí eu dialogo com a fala de Cíntia, que nós colamos a conjugalidade com a parentalidade. Então, todos os problemas relacionais, né? A gente está falando de uma violência que é também relacional. Então, esses homens pais têm impedido o contato e a convivência, que é um direito dessas crianças,
esse contato, essa convivência é impedida porque o direito dessa criança é colado com o direito de proteção da mulher, o necessário direito de proteção da mulher. Então, como vocês estão vendo, é que pensarmos na emancipação ou pensarmos nessa criança como um sujeito de direito, nós temos, então, que descolá-la do melhor interesse do pai e do melhor interesse da mãe. Entende que a gente tem é produzida uma certa moralidade que nós facilmente aceitamos que a criança pode ser afastada do pai, mas ela não pode ser afastada da mãe. Entende como são dois pesos e duas medidas? E aí sim, o debate de gênero, o debate sobre o patriarcado, o debate sobre o judiciário tradicional, o debate sobre a insuficiência das nossas políticas públicas que garantam o direito de crianças e adolescentes à convivência familiar, se mostram como insuficientes. E aí o judiciário, mais uma vez, né, o judiciário, ao invés de estar ali junto com o Ministério Público, fiscalizando essas políticas públicas, o que faz o judiciário? Começa a trazer para dentro do judiciário a solução, como o Wilson falava. A solução agora está dentro do judiciário. É fazer oficina de parentalidade, oficina de divórcio e parentalidade, é fazer constelação familiar, juiz agora fazendo constelação familiar. Então, ao invés de a gente estar investindo no campo social, produzirmos incentivo ao exercício da paternidade responsável, o exercício da guarda compartilhada. Todo mundo que está aqui nos assistindo já ouviu falar, ou mais ou menos tem uma definição de alienação parental. Mas eu custo a crer que todos saibam definir ou saibam como se executa, de fato, uma guarda compartilhada. Entende? Então, assim, os discursos, eles são tendenciosos, parciais, muitas vezes. Então, esse debate, meus caros, a gente não está encerrando hoje nessa live, né? Eu espero que saiam com muitas questões, muitas provocações, muitos incômodos e continuemos com esse debate, porque ele deveria ter sido feito já há mais de 10 anos atrás. E nós chegamos agora, né, a reboque do avanço da lei da alienação parental e de uma produção de subjetividade judicializante e patologizante sobre as relações no pós-divórcio. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Nayara. Obrigada por todos. Desculpa, falei demais. Não, que isso. Não, mas é porque o tema ele é muito complexo. Eu queria, antes de finalizar, porque eu acho tão ruim quando as pessoas colocam questões, né? E aí, como eu estou nesse lugar ainda de mediadora convidada, autoconvidada, mas eu queria fazer um destaque aqui, que a Alessandra traz, o coletivo destaca. Gente, se uma criança presencia um marido agredindo a sua esposa, ou as duas cuidadoras numa relação homoafetiva, tentando dialogar com a Miriam, que traz essa preocupação, se essa criança está presenciando isso, a gente não está discutindo aí conjugalidade e parentalidade, ela está desprotegida. Ela está desprotegida. A gente não pode entender que o fato quer dizer que, então vocês estão dizendo que se o cara está batendo na mulher, ou se está acontecendo uma violência entre os pais, quer dizer que tudo bem para a criança? De jeito nenhum. Ela não tem que estar nesse ambiente, ela não tem que estar nesse espaço, e ela precisa de proteção. Ela é a parte mais vulnerável. Então, assim, é muito importante a gente fazer esse destaque, que não é dizer que, se é um bom marido, pode ser um bom pai, ou então é um mau marido. Essa discussão, gente, ela é pequena se a gente for por essa linha. O que a gente está falando de conjugalidade e parentalidade é a gente, primeiro, levando a fala aqui também de Nayara, vamos customizar cada situação, olhar para o caso concreto. Olhar, não dá para a gente universalizar e soltar provérbios para falar da vida vivida, gente. Provérbios, falas fechadas, são falas que vão facilitar a comunicação, mas vão desvirtuar a complexidade do fenômeno. Então, eu acho que é muito importante a gente estar marcando aqui que quando a gente fala que é importante que conjugalidade e parentalidade fique muito marcado na vida dos cuidadores, para que eles protejam a criança, inclusive o seu direito de convívio familiar. Né? Isso é importante, não que ela tenha que ser submetida a uma situação de violência doméstica ao ver sua mãe, o seu pai, seu cuidador, enfim, sofrendo violação. Se ela está nesse contexto, ela está sendo desprotegida. Então, isso é um elemento que a parentalidade precisa
precisa ser acionado, entende? Então, não vamos usar as narrativas para estabelecer como elemento a favor do nosso lado. A gente tem que estar a favor do lado da criança nesse momento, porque a discussão é em torno dela. Se cria essa discussão em torno dela. Nós defendemos direitos de mulheres, a gente sabe que a gente está no patriarcado mesmo. A Analícia marcou muito bem aqui, Nayara também. Gente, existem leis machistas, leis que são criadas para sustentar o nosso lugar de vulnerabilidade política. Então, ninguém aqui está ingênuo nisso. O que a gente quer dizer é que o debate ele é amplo, ele é complexo, e a gente não vai encontrar uma solução, mas uma coisa a gente podia investir, é numa educação emancipatória. Eu volto a insistir nisso, porque a educação emancipatória, ela conversa sobre tudo com crianças, sobre todas as coisas com crianças, dentro da sua linguagem, dentro do seu campo de compreensão. E, às vezes, a gente acha que proteger, eu falei ontem na live, é igual um objeto que você pega, vou proteger essa criança, você coloca debaixo do braço e ela vira um objeto do que você entende que é proteger. Você não dialoga com a criança, você não pergunta para ela, você não coloca a criança como protagonista do processo. Então, acho que a gente precisa rever isso aí muito, muito bem. E pior que eu provoquei, as meninas vão até ficar aquecidas, né, para falar, mas só porque foram considerações ditas no chat. E é isso, gente, cada um, a gente sabe aqui, ó, tem gente com raiva mesmo, raiva do judiciário, raiva do companheiro, raiva da companheira. Gente, isso é super legítimo. Mas sabe o que a gente faz quando a gente está em extremo sofrimento? A gente busca a rede de apoio. E essa rede de apoio, não pense que vai ser apenas um advogado. Não pense que vai ser apenas um psicólogo. A gente precisa buscar rede de cuidados para nós e para os nossos filhos, para as pessoas que nós amamos. Então, esse é o desafio. Não sei, enfim, falei um monte de coisa aqui, não vou nem mais olhar o chat, senão eu não vou parar. Gente, desculpa, se eu for olhar, não vou parar. Olha, Nayara, Analícia, que maravilha esse nosso bate-papo, né? Me sinto uma pessoa privilegiada por estar aqui, né, com mulheres que pensam sobre o mundo, né, que tiveram a oportunidade, né, de estar aqui fazendo esse debate, essa discussão, porque existem muitas mulheres que não podem ter esse espaço, são emudecidas, são, né, têm uma potência para falar sobre as coisas, mas não ocupam esses espaços, porque não ocupam, às vezes, os lugares de privilégio que a gente vai tentando, enfim, né, ocupar, sabendo do nosso lugar, mas sabendo também que a gente está numa sociedade onde as pessoas perguntam, cadê os homens que não estão falando aí, né? E essa pergunta não é a pergunta de uma pessoa, essa é a pergunta de um mundo, né, atravessado pelo patriarcado. Então, eu acho que é muito legal a gente estar aqui nesse momento, e eu acho que a gente tentou contemplar minimamente, né, uma perspectiva mais ampliada. Acho que a gente toma um determinado partido, a gente tentou, sim, tomar o partido do direito da criança e do adolescente. Acho que isso a gente tentou. Agora, contemplamos, não contemplamos, isso faz parte, gente, do debate, né? O debate é isso mesmo, né? E que bom que vocês acompanharam a gente, agradecer muito, ó. Bom demais vocês estarem aqui. E é isso, gente, vamos dar um tchau, né? Ai, que triste, mas vamos dar um tchau. Detesto dar tchau nessas horas. Gente, obrigada, hein? Valeu demais. Tchau, gente. Obrigada. Pera. Não dá tchau ainda. Não. Gente, só uma coisa rápido. Tem outras lives no canal que vão fazer interface com essa conversa, só para dizer que tem gente perguntando. Tem outras lives, procurem, investiguem lá no canal, vocês vão encontrar interlocuções. E para os psicólogos e psicólogas, terça-feira agora a gente vai ter uma live para falar do atendimento online, tá? Depois a gente vai divulgar nos canais. Terça-feira, 17 horas, nós vamos falar sobre esse algo que chegou de uma forma, né, igual um tsunami na vida da categoria, e a gente vai discutir sobre o atendimento online. Gente, era isso. Beijo, agora é de verdade. Tchau. Tchau. Ai, tchau. Tchau, tchau.